Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Mário Sérgio e eu louvo a Deus por mais uma grande oportunidade que Deus nos concede para mais uma aula do nosso curso bíblico do discipulado na classe Jeová Nissi. Antes de continuar, eu quero orar com você. Aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais esta oportunidade. Ó Deus, de estar na tua presença juntamente com os teus filhos para aprendermos, Senhor, mais uma lição deste curso bíblico do discipulado. Abençoa a nossa vida, Senhor. Abre o nosso entendimento e que ao final desta aula possamos estar mais firmes em Ti, ó Deus, e com alegria no coração, para continuar te servindo. Em nome de Jesus eu te louvo e eu te agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, hoje nós vamos para a lição de número 9 do nosso curso bíblico do discipulado, a lição que tem por título o batismo no Espírito Santo. Uma lição muito importante e muito propícia a todos nós nesta caminhada de fé na presença do Senhor. Queridos, o nosso texto áureo de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 3 e versículo de número 11, que diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Estas palavras, irmãos, foram ditas pelo servo do Senhor de nome João o Batista, e ele testifica, dentro do seu ofício de batizar, ele batizará com água, mas o que vem após ele, não é, irmãos, que é Jesus Cristo, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Já começando a nossa lição, nesse momento, irmãos, nós vamos estudar a respeito de uma das doutrinas bíblicas mais importantes da nossa fé em Cristo Jesus, que é o batismo no Espírito Santo. Uma coisa que é importante, se essa doutrina for devidamente compreendida por todos nós, isso vai resultar, irmãos, numa grande edificação espiritual para a nossa vida e vai nos capacitar, não é, a sermos todos nós instrumentos de bênção no reino de Deus. Então, preste bem atenção às palavras e aos ensinamentos dessa lição a partir desse momento. Para começar, irmãos, nós podemos fazer uma pergunta. Mas, afinal, o que é o batismo no Espírito Santo? Antes de nós entrarmos nesse assunto, cabe lembrar aos irmãos que o batismo no Espírito Santo não é receber o Espírito Santo. Essas são duas coisas distintas, não é, irmãos? O Espírito Santo já foi concedido por Deus a todos nós, desde o momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Logo, o batismo no Espírito Santo não é o mesmo que a habitação do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ser templo de Deus e morada do Espírito Santo. Agora, eu estou falando do revestimento de poder do alto, que é o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Então, são duas coisas distintas. Nós entendemos o seguinte, que o batismo no Espírito Santo diz respeito a uma experiência posterior à conversão, em que o cristão ele é, digamos, imergido.
ele é completamente mergulhado, ou nós podemos dizer revestido do poder do Espírito Santo, que o capacita a testemunhar de Cristo de maneira ousada. Um exemplo que nós costumamos sempre dar quando falamos acerca do batismo no Espírito Santo, para facilitar o entendimento e nós compreendermos assim o que realmente acontece quando nós somos batizados no Espírito Santo. Imagine um copo. Todo mundo sabe o que é um copo. Agora, se você pegar um recipiente com água e começar a derramar água dentro do copo, o copo vai enchendo. Agora, imagine o seguinte, que o copo somos nós, o copo é você, é o seu corpo. E a água que está sendo derramada é o Espírito Santo. Você imagina que o copo vai enchendo, enchendo, enchendo da água e vai chegar um ponto que ele vai transbordar. E quando transborda, aquela água reveste o copo. É semelhantemente o que acontece conosco quando somos batizados no Espírito Santo. A água que simboliza o Espírito Santo nos reveste, não é, irmãos? Nos reveste completamente, nos envolve. Não é? Então, isso é que em termos espirituais, acontece quando nós somos batizados no Espírito Santo. A finalidade do batismo no Espírito Santo, irmãos, é para nos capacitar a sermos testemunhas, não é, de Cristo de maneira ousada. Batismo no Espírito Santo, ele é uma capacitação de poder e de virtude. Não é? É algo que nos impulsiona. Você imagina, eu posso confessar a vocês que sou um homem extremamente tímido, mas quando estou fazendo a obra de Deus, por exemplo, quando estou pregando ou quando estou falando acerca de Jesus, eu me sinto impulsionado, me sinto empurrado, me sinto motivado a fazer a obra do Senhor. E essa motivação, eu confesso a vocês que é fruto do revestimento do poder, ou seja, do batismo no Espírito Santo, não é? Então, você pode acrescentar o fato de que nós ganhamos um certo dinamismo espiritual quando somos batizados no Espírito Santo. Daí a importância de nós buscarmos essa grande experiência. O batismo no Espírito Santo, ele nos dá uma percepção maior da presença de Deus. Não é? Nós começamos a perceber de maneira mais veemente a presença de Deus na nossa vida. E ainda podemos destacar que, frequentemente, o cristão, sobre o efeito dessa experiência, digamos, vamos chamar de experiência pentecostal, pois o batismo no Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes, ele tem seus dons e talentos despertados, não é? Resultando no maior engajamento, ou seja, envolvimento na obra do Senhor, não é? Os nossos talentos, eles são, digamos assim, aguçados, não é? São mais facilmente utilizados a serviço da obra de Deus quando nós somos batizados no Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele afirmou, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, está escrito assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Perceba, queridos, que nesse versículo, o que nós temos agora, que nós temos nesse versículo, é a finalidade do batismo no Espírito Santo, que eu acabei de falar, e, portanto, eu posso comprovar no texto bíblico. Primeiro, é que o texto bíblico diz que todos nós vamos receber a virtude, o que significa que o batismo no Espírito Santo está à disposição de todos nós. Basta, irmãos, que nós busquemos o batismo no Espírito Santo, e daqui a pouco eu detalho mais um pouco sobre essa questão de buscar. Segundo, é a finalidade. A Bíblia diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós,
E em seguida diz, e ser-me-eis testemunhas. Primeiro perceba que a Bíblia fala de virtude, de alegria, de motivação. Segundo, a Bíblia fala o que vai acontecer conosco quando nós recebermos o batismo no Espírito Santo. Vocês serão testemunhas. E aí eu quero explicar aos irmãos o que é que uma testemunha faz. Por exemplo, se eu for ser testemunha de alguém, a testemunha fala, não é? A testemunha fala acerca daquilo que ela sabe sobre aquela pessoa que ela está testemunhando. Se a Bíblia diz que nós vamos ser testemunhas de Cristo, significa dizer que nós seremos capacitados e impulsionados a falarmos, ou seja, a testemunharmos sobre Cristo, não é? Isso é um ensinamento muito, muito, muito maravilhoso. Então, os irmãos percebam que as pessoas que receberiam o poder do Espírito Santo, elas já eram crentes. Em Atos 1 e 8, você vai observar que já eram pessoas crentes. No entanto, essas pessoas, elas precisavam receber o poder do Espírito Santo. Isto é, o batismo no Espírito Santo. E, consequentemente, se tornariam testemunhas do Evangelho por todo o mundo. Deixa eu contar um pouco da história da Bíblia para vocês. Sabe como estavam os discípulos de Jesus Cristo antes do batismo no Espírito Santo? A Bíblia diz que antes de Jesus ir para o céu, ele disse assim, vão para Jerusalém e fiquem lá em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Sabe como estavam os discípulos? Vocês imaginam, pensem comigo aí. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, eram pessoas que deixaram tudo na sua vida. Deixaram seus afazeres, deixaram sua rotina diária, sua cultura, suas vaidades próprias, para seguirem Jesus, para serem seguidores de Cristo. E receberam de Cristo a missão de se tornarem apóstolos, ou seja, de darem continuidade ao ministério de Cristo na terra, né? Na igreja particularmente. Vocês imaginam que se você fosse um desses apóstolos, você deixou tudo na sua vida para seguir Jesus. Só que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. E você ficou só, não é? E aí você se pergunta, será que valeu a pena ter deixado tudo por Jesus? Jesus, ele disse assim, você percebe que Jesus, ele foi a motivação. Ele foi, irmãos, o propósito pelos quais os apóstolos deixaram tudo na sua vida para segui-lo. Jesus foi para o céu, mas Jesus mandou outro Consolador, que é o Espírito Santo, e concedeu àqueles que creem, àqueles que acreditarem, a virtude do batismo no Espírito Santo. Além de serem templo de Deus e morada do Espírito Santo, terem a alegria e o direcionamento do Espírito Santo, agora também Jesus deu a possibilidade de terem a virtude do Espírito Santo, ou seja, o impulsionar, a motivação que estava faltando, não é? Então, os apóstolos, eles já eram crentes em Jesus, mas eles precisavam receber uma motivação, eles precisavam receber o poder do Espírito Santo, porque naturalmente eles estavam entristecidos. Jesus foi para o céu, eles estavam obedecendo Jesus, estavam no cenáculo orando, mas eles estavam talvez se perguntando, e o que vai ser da gente? Não é? Então, o batismo no Espírito Santo veio e, por consequência, os apóstolos se tornaram testemunhas de Jesus Cristo por todo o mundo, anunciando com poder e com autoridade as verdades que Jesus ensinou por meio do seu evangelho. Então, trata-se, irmãos, de uma realidade bíblica. E essa realidade bíblica, ela se cumpriu no dia da festa de Pentecostes. Porém, é uma promessa que já fora dita pelos apóstolos, pelos profetas, aliás, me perdoe, no Antigo Testamento, conforme a gente pode verificar em 3 passagens bíblicas, que eu vou ler com vocês. Primeiro, Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Olha o que diz o profeta Joel no Antigo Testamento.
e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então você observa o profeta Joel, já no Antigo Testamento, ali anunciando o derramamento do Espírito Santo que iria acontecer no Novo Testamento. Também o profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27, ele diz: E dar-vos-ei um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habiteis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Também, meus irmãos, profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3, ele diz assim: Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então você observa que o revestimento no Espírito Santo já era uma promessa dos profetas, que se cumpriu no Novo Testamento após a subida de Jesus Cristo aos céus. Observe, irmãos, que naquele período o Espírito era concedido somente a algumas pessoas, também tem essa verdade. Mas Deus prometeu que chegaria um tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre todos, indistintamente. Então, aqui eu posso destacar ainda em relação ao batismo no Espírito Santo, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa que foi predita por João o Batista e por Jesus, conforme está escrito na palavra de Deus, em Mateus 3:11, em João 7, 37, 38 e Atos 1, 4 e 5. Também, além de ser uma promessa predita por João Batista e por Jesus, teve o seu devido cumprimento no dia da festa de Pentecostes, conforme Atos 2, 1 e 4. Também, os samaritanos, os efésios e os demais gentios receberam o batismo no Espírito Santo, confirmando que o Espírito Santo seria derramado sobre todos indistintamente, e que essa promessa é ainda concedida a todos aqueles que creem. Ou seja, essa promessa é uma promessa atual. E para nós recebermos o cumprimento dessa promessa na nossa vida, nós temos que buscar. Uma pergunta que sempre as pessoas fazem é assim: como saber se determinada pessoa foi batizada no Espírito Santo? Eu diria que essa pergunta, queridos, é uma pergunta muito comum, que é feita normalmente por pessoas que desejam ter essa experiência, que sabendo o que é o batismo no Espírito Santo, desejam ter essa experiência. Então, conforme Atos, capítulo 2, lá no início, nós podemos ver no versículo 4 e no versículo 11, que todas as pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, elas expressaram esse momento do batismo, da efusão no Espírito, através do falar em outras línguas. Ou seja, as pessoas que são batizadas no Espírito Santo, elas têm várias evidências na sua vida de que elas foram batizadas. Porque se elas foram batizadas, elas vão passar a se comportar de maneira diferente. Serão pessoas mais ousadas e cheias de Deus. Agora tem outro detalhe, irmãos. A pessoa que é batizada no Espírito Santo, a evidência inicial, ou seja, o que acontece primeiramente, que testifica o batismo, é o falar em outras línguas.
Lembra, irmãos, que eu falei com vocês que a finalidade do batismo era ser testemunha? A testemunha, presta atenção, a testemunha não pula, a testemunha não roda, a testemunha não corre. Não, a testemunha, para você ser testemunha, você tem que falar. Então, a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é falar. O que vem depois são outras consequências, outras evidências, que são também consequências do batismo no Espírito Santo. Tá certo? Então, milhares de pessoas no mundo inteiro e em diversas épocas provaram, e eu diria, ainda provam essa experiência de serem revestidas pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora preste bem atenção. Diante dessa realidade bíblica, presente ali comprovadamente na história da igreja, eu preciso lhe fazer uma pergunta. Você já é batizado no Espírito Santo? Ou seja, você já teve a experiência de falar em outras línguas na presença de Deus? Agora eu vou fazer outra pergunta. Você gostaria, se você não é, você gostaria de possuir mais coragem e poder para testemunhar de Cristo às pessoas? Se a sua resposta for afirmativa, e eu creio que é afirmativa, eu vou lhe recomendar que se aproprie dessa promessa e, pela fé, busque a Deus em oração. A Bíblia diz que tudo quanto você pedir ao Senhor, crendo você vai receber. Então, se você não é batizado no Espírito Santo ainda, comece a pedir a Jesus para ser batizado no Espírito Santo. E ele vai lhe conceder essa experiência maravilhosa da virtude do alto, do falar em outras línguas. Peça a Deus para que ele conceda a você esse revestimento de poder. E pela fé, você comece a falar em novas línguas conforme o Espírito lhe concederá que você fale. Não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Comece então a testemunhar de Cristo a todo mundo, não é? De forma poderosa e de forma motivadora, não é, irmão? Sobre a motivação do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele disse em Atos 2, e versículo 39, após a experiência do dia de Pentecostes, ele disse assim, ó, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então a promessa também é para a nossa vida, também é para os dias de hoje. Lembre-se, irmãos, eu quero concluir as minhas palavras dizendo aos irmãos, busque o batismo no Espírito Santo. Peça a Deus para ser batizado no Espírito Santo. Lembre-se que em seu projeto, Deus nos salva, nos chama para sermos seus discípulos e nos capacita, por exemplo, através do batismo no Espírito Santo, para sermos suas testemunhas, ou seja, para sermos testemunhas de Deus. E eu vou falar uma coisa, você foi chamado para fazer parte disso tudo. Então, comece a buscar Deus em oração a partir desse momento, se você ainda não teve essa experiência. Ali estão os meus contatos. E se você tem alguma dúvida, se ficou com algum questionamento acerca do batismo no Espírito Santo, você pode entrar em contato comigo e eu vou esclarecer a sua dúvida. Eu vou ajudar você a crescer espiritualmente na fé. Deixa eu orar por você como forma de gratidão. Senhor Deus, em nome de Jesus eu te louvo pela vida dos teus filhos, que acompanham, Senhor, o curso bíblico do discipulado na classe Jeová Nissi. Abençoa mais os teus servos. Senhor, hoje estudamos sobre essa experiência tão bonita, que é o batismo no Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor. Meu Deus, se há algum dos teus filhos que neste momento ainda não é batizado no Espírito Santo, eu te peço, Senhor, que o Senhor conceda esta grande experiência ao teu filho, que eles possam ser revestidos do poder do alto, que recebam a virtude do teu Espírito Santo e que sejam, Senhor, utilizados como vasos, ó Deus, em tuas mãos,
para testemunhar acerca de tuas maravilhas em todo o mundo. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo por tudo. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Se Jesus não voltar, nós retornaremos para a aula de número 9 do nosso curso bíblico do discipulado. Deus abençoe a você e a sua família.